E assim como a gente pode saber hoje, por exemplo, que a questão do conhecimento é a questão mais importante, né? Se a gente está aqui hoje, a gente está aqui pensando como que a gente pode ter acesso ao conhecimento. E o conhecimento é uma questão desde a antiguidade. Então, quando a gente pensa, eu quero conhecer algo, como que a gente faz? Em geral, para a gente saber como que eu quero conhecer algo, por exemplo, no caso dessa foto, né, os pesquisadores, eles queriam, a princípio, nem eram pesquisadores, né, eles eram aventureiros que encontraram as múmias e trouxeram as múmias e estavam fazendo, por ocasião disso que eles chamaram festa, o desenrolamento das múmias, para achar, para ver se conseguiam achar dentro das múmias alguma relíquia. E aí, o que a gente tem aí? A gente tem a impossibilidade de que esses que exumavam a múmia transformassem a si mesmos. Eles não estavam interessados em transformar, eles queriam encontrar alguma coisa em si dentro da múmia. Hoje, a gente tem uma possibilidade de transformação do conhecimento em virtude da convicção de que, quando a gente conhece algo, esse algo que a gente conhece também pode promover na gente uma transformação. Então, o que a gente, por exemplo, queira compreender sobre sexualidade, né, no âmbito da psicanálise, quando Freud inventou a psicanálise, ele vai tomar a sexualidade como causa de todos os sintomas. E aí ele vai abrir o campo das ciências humanas para reflexão sobre o lugar da sexualidade no advento dos sintomas, mas também no advento da nossa forma de compreender tudo. Esse campo aberto por Freud vai servir a Michel Foucault, o filósofo francês, a compreender a necessidade de fazer uma história da sexualidade. Quando Foucault faz essa obra, né, ele produz essa obra, escreve essa obra, A História da Sexualidade, ele coloca a sexualidade grega a partir dessa compreensão de que os gregos eles eram mais livres para lidar com a sexualidade. Na obra de Foucault, a gente não vai ter tanto essa autocrítica no quesito a compreender que, no âmbito do universo grego, sexualidade, a palavra seria imprópria, né? Na medida em que a gente tem o advento, a criação da sexualidade, do conceito de sexualidade, junto com Freud, e Freud traz para o âmbito da medicina algo que para os gregos era do âmbito da medicina também, mas do âmbito dos deuses, sobretudo. Então, assim como a gente tem no universo grego deuses como Eros e Afrodite, lidando com essa questão que, para Foucault, é a sexualidade, no âmbito da Grécia Antiga, os costumes eles vão ser uma questão para a filosofia, e quando entra no âmbito do erotismo, é uma questão em que os deuses e o ser humano se reúnem. Então, vão ser pelo menos umas duas obras de Platão em que a gente vai ter esse testemunho do lugar dos deuses promovendo um encontro com o erotismo. Né? Na verdade, são pelo menos três. A gente tem a questão do erotismo numa obra chamada O Banquete, de Platão. A gente vai ter a questão do erotismo no Fedro, que é uma obra também muito bacana. Fala sobre como que Eros é capaz de prover-nos com asas. E a gente vai ter a questão do erotismo numa obra chamada Filebo, onde a personagem principal, o que dá título à obra, né, o Filebo, está em diálogo com Sócrates. Na verdade, é Sócrates a personagem principal. E Sócrates desenvolve um diálogo no sentido de mostrar para Sócrates, aliás, Sócrates mostrar para Filebo que é preciso a gente ter aquilo que ele chama de métrica dos prazeres, que se a gente come muito chocolate, por exemplo, a gente fica passando mal. E assim como se a gente come muito chocolate, a gente fica passando mal, se a gente realiza muitas atividades eróticas, a gente também fica, como é que se fala isso?
empapuçado, né? Ou melhor dizendo, a gente perde de vista o valor do erotismo. Aquilo que era um deus vai parar de ser um deus, Afrodite, melhor dizendo, que era uma deusa, a deusa mais venerada, mais importante do panteão da filosofia, então surgente, vai ceder lugar à tirania, né? E esse é o problema do diálogo Filebo, que é preciso uma métrica, uma medida dos prazeres, que a gente não pode exagerar nos prazeres, porque se a gente exagera, a gente se transforma. E essa transformação, no caso do erotismo, se ele é exagerado, a gente vira tirano ou tirana. Mas acho que, seguindo o patriarcado grego, seria mais o caso de se transformar em tirano. E isso é o que Sócrates vai mais condenar, a tirania. E aí a filosofia ela vai chegar como um antídoto para essa doença que é a tirania. Qual que é o antídoto da filosofia? É não apenas o diálogo, mas a realização erótica entre professor e aluno em função da sublimação que a conversa entre professor e aluno causa no aprendiz. Então, para a compreensão da filosofia grega antiga, o mais importante vai ser o amor ao conhecimento. O amor ao conhecimento, no caso da filosofia, ela é capaz de promover uma transformação daquele que aprende. Então, isso que a gente está vendo na foto, que é a desumação, né, da múmia numa festa, seria impensável. Hoje, em função da ciência contemporânea trazer como assunto, é um crime você fazer isso com um registro arqueológico, né, que pode aí nos promover um conhecimento, pode promover um conhecimento sobre essas sociedades antigas, mas também na antiguidade clássica isso seria tomado como assim, é contra o próprio aprendiz, né? A gente tem essa compreensão no universo grego de que o conhecimento ele não se realiza em si. O conhecimento é uma reunião entre o que conhece, aquele que conhece e o conhecimento. Não existe a possibilidade de você promover, pelo menos em Platão, um conhecimento que não tome como mais importante a transformação daquele que conhece. E eu acho isso genial, né? Que essa possibilidade de tornar. Boa tarde, Beatriz. Bem-vinda. Boa tarde. É a oportunidade de tomar o conhecimento a partir do verbo conhecer, que em grego é mátema, como realmente a causa do conhecimento, é a transformação daquele que conhece. Então, o sentido mais genuíno do conhecimento, o sentido mais genuíno do filosofar, é promover a transformação daquele que se destina ao conhecimento. Eu queria trazer hoje para vocês, quero trazer uma história que eu acho muito interessante, que me fez pensar muito sobre como que a filosofia pode promover uma transformação naquele que se destina a filosofar, que é em função da gente hoje tomar como provável que existiu na academia de Platão. Platão foi o filósofo que inventou a academia. A palavra academia vem do grego academos. Academos era um herói que foi homenageado na nomeação da academia. Antes da criação da academia, os filósofos, os aprendizes de filósofo, eles se reuniam numa casa que foi nomeada templo. Por quê? Porque era contra a lei filosofar. Vocês sabem que Sócrates foi condenado à morte por cicuta. Então, o primeiro filósofo foi condenado à morte e o pretexto dessa condenação foi a condenação, né? A condenação foi ele ser
ele desvirtuar a juventude. Sócrates foi acusado de desvirtuar a juventude e de criar novos deuses. Então, esse processo que a gente conhece na Apologia de Sócrates, que tem lá o testemunho tanto de Sócrates quanto dos seus juízes, sobre essa acusação e sobre como Sócrates decidiu não abdicar da filosofia. Ele tinha a opção, ou ele deixava de filosofar e permaneceria vivo, ele tinha que escolher entre a vida e a filosofia, e ele escolheu a filosofia. Então, ele foi condenado à morte. E aí, a filosofia era, de fato, vista como contra a lei. O filosofar ficou bastante tempo sendo algo contra a lei. Vai precisar de Platão, ele, de fato, começar a filosofar nesse registro de um templo, era um templo, não era uma escola, para ir aos poucos a sociedade grega se transformando. Então, assim como a gente falou que Freud, ao trazer a sexualidade como tema, vai promover uma transformação de toda a sociedade contemporânea, né, que vai poder aí tratar a sexualidade como um assunto que não é tabu. Hoje a gente pode falar de sexualidade em qualquer lugar e a gente pode tomar a sexualidade como, de fato, um assunto que é próprio à filosofia, mas também é próprio a cada um que queira se descobrir, né? E aí é um assunto para todos, né? Essa questão do gênero, a gente sabe, né? O gênero feminino, o gênero masculino, o gênero neutro. Existem mais de 36 tipos de gênero, se eu não me engano. Todo dia eles criam um tipo novo. E aí a gente tem essa possibilidade libertária, então, da civilização contemporânea de refletir sobre isso. Assim como Freud promoveu uma grande transformação ao trazer a sexualidade como um tema das ciências, o próprio Platão vai promover uma transformação da sociedade da época dele ao promover o conhecimento como algo passível de ser assunto, né? E aí não é qualquer conhecimento, é o conhecimento erótico, é o conhecimento da filosofia, que é também um conhecimento do saber, do amor. E aí a gente, então, vai demorar um tempo para a academia poder receber esse nome de academia. E o que eu acho muito interessante e que eu queria trazer hoje para vocês é que a gente sabe que é provável que tenha tido pelo menos 2 alunas na academia de Platão. O que eu acho curioso é que essas 2 alunas, para poderem ser alunas de filosofia, elas tiveram que abdicar da feminilidade delas. Pelo seguinte, assim como era no início contra a lei a própria academia, o lugar de estudo da filosofia, era proibido para a mulher estudar, né? Estudar filosofia. A gente sabe que antes da criação da academia de Platão, existiu na Grécia clássica, na Grécia anterior à Grécia clássica, que é o período em que Safo, uma poetisa de Lesbos, uma ilha, ela vai fazer uma escola. Mas a Safo, ela faz uma escola para alunas que querem se casar. Então, era mais ou menos uma escola de boas maneiras, uma escola de poesia, de música, mas voltada para esse público de meninas que queriam se casar. Na Academia de Platão, a gente tem, ao contrário, uma escola voltada para o próprio conhecimento, para a possibilidade da gente se destinar ao saber, à sabedoria. E aí, o que a gente sabe é que essas 2 alunas de Platão, elas tiveram de vestir roupa de homem para poder circular na cidade e ir até a academia sem serem punidas por isso. E com isso, a gente sabe, poxa, elas tiveram que abdicar de tudo ao que a feminilidade estava atrelada no universo grego. E o que é tudo? É o casamento,
né, uma menina grega, enquanto o menino grego, o rapaz, era voltado para a guerra, para o desenvolvimento dos saberes de estratégia de guerra, a menina ela era voltada para os saberes de estratégia do casamento. E aí, estratégia de casamento, como cuidar da casa, como reverenciar os deuses, sobretudo Hestia, que era a deusa que cuidava da casa. Então, assim, essas meninas, elas foram verdadeiras heroínas no sentido de que elas ousaram abdicar desse conhecimento que era um lugar social da mulher grega, né? Então, elas tiveram de ousar não vestir mais roupa de mulher, não se destinar ao casamento e, de alguma forma, sublimar todo esse desejo que era um investimento, no caso, um investimento que hoje a gente chama de libidinal, mas a gente pode falar o investimento nos próprios deuses, que eram os deuses responsáveis pelo casamento, para o conhecimento filosófico. Então, assim, é como se elas estivessem caindo num âmbito que é um âmbito... Boa tarde, Eduardo. Eduardo já estava aqui. É que caiu. Tá bom. Então, assim, o que eu queria colocar é que qual é a vantagem da filosofia que fez com que essas alunas, mulheres gregas, achassem vantajoso ir até a academia e abdicar com essa ida até a academia de todas as vantagens que a mulher grega estava assegurada. Quais eram essas vantagens? O casamento, o cuidado da casa e esse investimento no valor da feminilidade, que era próprio também um dom divino, né, a Afrodite. Assim, se eu paro para pensar, eu que gosto e sou professora de filosofia, eu também abriria mão da minha feminilidade se caso eu tivesse de escolher entre fazer filosofia e abrir mão da sexualidade, no caso da feminilidade. Mas para mim causa espanto que isso tenha acontecido no universo grego e que essas duas, a princípio eram duas mulheres que se voltaram para a academia e solicitaram para Platão os estudos filosóficos e vestiram roupa de homem para estar ali assegurando essa possibilidade de se destinar ao conhecimento, elas abdicaram de tudo que era nesse registro do conhecimento e se destinaram a conviver com homens, né, que eram os alunos da academia. A princípio, para elas terem esse destino e fazerem jus a esse ato de abdicar da feminilidade, devia ter uma coisa muito boa, não é isso? Devia ser que a academia era um lugar em que outro sagrado, que não era o sagrado da mulher grega destinado ao casamento, que era um sagrado aí promovido ou passível de ser promovido pela própria filosofia. A questão é que sagrado era esse. E se valia a pena, né? Será que valia a pena? A gente pode ter acesso a esse sagrado nas obras de Platão. E eu tomei como tarefa minha compreender o que, na obra de Platão, esse autor queria dizer quando ele fala sobre Creta. Creta é uma civilização que eu gosto muito de estudar, por conta de, em Creta, haver um elogio ao lugar da mulher. Isso que vai ser um assunto de discussão, né, para os pesquisadores contemporâneos, na medida em que a gente não tem acesso à escrita desenvolvida pela sociedade cretense,
a gente vai ter uma impossibilidade mesmo, a gente pode dizer, uma impossibilidade de compreender o que se dava em Creta. A gente não sabe como que as cretenses falavam. E aí isso pode ser um problema, mas acho que não. Acredito eu que o próprio Platão ele tenha tido acesso às imagens que têm lugar em Creta. E aí essas imagens eu vou mostrar para vocês. A gente sabe que a civilização cretense, que é essa que vocês estão vendo, que produziu essa obra que vocês estão vendo, ela desapareceu em 1600 a.C. A princípio, foi por ocasião da erupção de um vulcão, que foi o vulcão Etna. O vulcão Etna irrompeu em 1600 e pouco antes de Cristo. Então, aí a gente tem um hiato que é o desaparecimento dessa civilização. Alguns registros dizem que as cretenses, elas previram a catástrofe e elas conseguiram fugir da ilha. E hoje a gente ainda pode encontrar parte do conhecimento que elas distribuíam na Grécia anterior ao surgimento da Grécia, para as civilizações ao redor. No Egito, por exemplo, foi encontrado um fragmento de texto falando que elas eram capazes de realizar exorcismos. E na obra de arte produzida pelas cretenses, a gente tem a oportunidade de saber que eram mulheres que se respeitavam, que tinham aí a possibilidade de se compreender com uma certa altivez, né, que elas sempre estão olhando para cima, com orgulho, com autoestima, com beleza, né, que essas roupas exuberantes que elas utilizam são de fato lindíssimas. Aqui é um homem, ou pode ser um trans, a gente não sabe se tinha, né, possibilidade de ter trans, mas eu acho que sim. Elas eram portadoras de joias, tudo isso que vocês estão vendo era feito de ouro. Então, é uma civilização lindíssima, né? Provedora de um conhecimento. Aqui era onde elas eram enterradas, chamada tolos, de um conhecimento exuberante e que desapareceu de uma obra para outra, mas que talvez tenha permanecido. Se não, de fato, como sacerdote, esse é o Palácio de Knossos. Era uma arquitetura também exuberante. Se não, numa povoação que fazia vizinhança, que estava perto, né, de Creta, quando o vulcão irrompeu, pelo menos na obra de Platão, a gente tem a oportunidade de saber que Platão, por exemplo, ele morreu em Creta. Isso que está também testemunhado na última obra escrita por Platão, que se chamou Leis. As leis as leis de Platão foi uma obra em que Platão ele faz uma série de normas para que a sociedade possa ser conforme aquilo que ele acreditava que era conforme o conhecimento filosófico, mas também conforme os deuses. E aí, o que tem nas leis? A gente tem vários assuntos interessantes. Por exemplo, Platão ele vai considerar importante a administração de vinho, festas com vinho. E aí ele vai dar normas, deixar normas para que o vinho pudesse ser ministrado de forma sábia. Ele vai, por exemplo, dar recomendações para que a mulher
grávida, ela não fique sedentária, ela caminhe no momento da gravidez. Ele vai orientar a que as crianças, quando forem pequenas, elas sejam introduzidas nas histórias de fábulas, as histórias para as crianças. Tudo isso que hoje a gente sabe que é, de fato, bom, né, para a criança e para quem gosta de culinária, Platão vai colocar nas leis. E o que eu acho mais interessante é que, de fato, parece que ele morreu em Creta, na época da Grécia Antiga, mais ou menos 340 antes de Cristo. Há esse registro, né, de que Platão teria morrido em Creta. Não sei se com as alunas dele, é uma questão que permanece. Eu acredito que é possível. A mãe dele foi com ele, isso a gente sabe, Periotonte. E aí fica o enigma, né? Qual é o valor dessa sociedade tão exuberante e que desapareceu de uma hora para outra na obra de Platão? Eu me destinei a estudar isso atentamente e me causou muita surpresa, de fato, encontrar muitos registros centrais que apontam aí na direção de haver uma reverência muito grande de Platão com relação a essa civilização. E aí tem mais de 10 vezes na obra de Platão em que ele cita tanto uma personagem clássica da mitologia minoica, que é o Dédalo, quanto esse lugar de valor da ilha de Creta como lugar de reverência aos deuses, como de reverência à filosofia, um lugar oportuno para se fazer filosofia. E aí a gente tem, então, quem é esse Dédalo? A palavra Dédalo, na obra de Platão, vai ser usada de várias formas. Primeiro, a partir do verbo. Dédalo, dédaos, quer dizer produção, fabricação. Então, tem o registro da compreensão verbal, de Dédalo ser aquele que faz. Mas a gente sabe que o mito de Dédalo ele está presente também no âmbito de uma mitologia que vai, inclusive, dar nome ao mito do Minotauro. O Minotauro teria sido aí um ser fantástico, né, que foi esse lugar de conferir à ilha de Creta o respeito que ela vai ter. Na obra em que Platão demonstra o valor da vida após a morte no âmbito da descoberta maior da filosofia, que é no Fédon, há esse registro de que o diálogo o Fédon, começa com a narração do mito do Minotauro, uma referência à mitologia grega, que é essa questão do mito do Dinotauro. A gente sabe que esse mito ele era composto de uma situação que era a necessidade dos gregos enviarem 12 virgens, 6 homens e 6 mulheres, para a ilha de Creta para serem devorados pelo Minotauro. E aí, no começo do Fédon, eu vou até, se eu conseguir, trazer aqui o texto para vocês verem como que funciona. Como que aparece, né? Olha só. O que a gente tem no Fédon é o seguinte: Fédon está conversando com Hécatris. Hécatris é uma personagem que está em diálogo com Fédon, e o Fédon fala o seguinte:
Tudo foi obra do acaso, Écrates. Eles estão falando da hora em que Sócrates foi condenado à morte, e mais do que condenado, né? Ele foi condenado na apologia de Sócrates. No Fédon, ele vai tomar o veneno, ele vai morrer. E aí, o que está acontecendo? Écrates quer saber como foi a situação de Sócrates tomar o veneno. E aí o Fédon pergunta: e também, não ouviste contar como foi o julgamento? Ouvimos sim, alguém nos falou nisso. Surpreendeu-nos justamente ter sido bem antes o julgamento, e ele só vir a morrer muito depois. Sócrates veio a morrer muito depois. O que aconteceu, Fédon? Tudo foi obra do acaso, Écrates. O que se passou com ele, precisamente na véspera do julgamento, coroaram a polpa do navio que os atenienses enviam a Dédalos. Que foi isso, Fédon? Segundo os atenienses, é o navio em que outrora Teseu levou para Creta as 200 de jovens. Olha, na verdade, septenas no grego não pode ser centenas. Acho que era 14. 2 vezes 7 deve ser. Hepta, diz hepta. Eu acho que é 14. 2 vezes 7. Então eram 14. Eu falei que eram 12, na verdade são 14 virgens que eram levados no navio. Né? No caso, quando foi no evento do Minotauro, os virgens, esses 14 virgens, foram levadas por Teseu, que foi o herói que combateu o Minotauro. E aí o Teseu, ele foi congraçado pela Ariadne, que era filha do rei Minos, com o fio de Ariadne. O que era o fio do Ariadne? Era a compreensão de que se Teseu, esse herói, entrasse no labirinto do Minotauro, desprovido do conhecimento de como que ele ia sair, ele ia ficar perdido dentro do labirinto. Então, o que faz a Ariadne, que se apaixonou pelo Teseu? Ela dá ao Teseu um fio que permitiu que Teseu entrasse no labirinto, matasse o Minotauro e saísse segurando o fio. E aí ele livrou a Grécia dessa obrigação de sacrificar 7 virgens para conseguir aí se ver livre dos perigos que o Minotauro representava. Então, a gente tem a compreensão de que Teseu levou para... É o mesmo navio. Então, precisamente na véspera do julgamento de Sócrates, coroaram a polpa do navio, que é esse navio que levaria para a ilha de Creta 14 jovens virgens, que nessa ocasião, segundo contam, prometeram a Apolo enviar anualmente uma deputação a Delos no caso de se salvarem. Até hoje, todos os anos vão em Romaria à divindade. Eles continuaram com a procissão, prestando reverência a Apolo por terem livrado a Grécia antiga da obrigação de ceder essas virgens para o Minotauro. Desde o início dos preparativos da viagem, determina a lei que se proceda à purificação da cidade, não sendo permitido executar ninguém por crime público antes de chegar a Delos, de volta, o navio e retornar de lá. Então, para conseguir fazer o ato de
tomar veneno, para Sócrates poder tomar o veneno, eles deveriam aguardar o retorno do navio, por respeito ao deus Apolo. O início da peregrinação é contado a partir do momento em que o sacerdote de Apolo coroa a polpa do navio, o que se deu, conforme disse, na véspera do julgamento. Esse o motivo de ter estado Sócrates tanto tempo na prisão, desde o julgamento até sua morte. Então, Sócrates precisou esperar o retorno do navio para, de fato, tomar o veneno. Então, o navio, no caso, faz menção a esse acontecimento que teria sido o assassinato do Minotauro pelo herói Teseu e o livramento da Grécia da obrigação de ceder 14 virgens ao Minotauro. E aí, essa é uma das vezes em que aparece um mito dessa civilização sensacional, que foi Creta, que foi o matriarcado minoico. Nesse texto que vocês estão vendo, eu me dediquei a estudar, dediquei a expor uma pesquisa que eu fiz sobre em que vezes o mito de Dédalo e a menção à civilização cretense aparece na obra de Platão. Então, são 10 vezes, um pouco mais de 10 vezes, que há menção ao Dédalo, que foi o engenheiro que fez, na verdade, a história de Dédalo é um pouco mais ampla do que a história do Minotauro. O Minotauro é um resultado de um problema que se deu com a engenharia de Dédalo. Dédalo era um engenheiro, um arquiteto de Creta. Não, na verdade, vamos trazer aqui. Porque o Dédalo, ele não nasce na ilha de Creta, ele vai até Creta, se torna amigo do rei Minos, ajuda Parcífae, que era mulher de Minos, a se disfarçar de vaca, porque ela se apaixonou pelo touro, o touro de Poseidon. O que aconteceu? Poseidon, o deus dos mares, deu a Minos, o rei Minos, um monte de vacas e touros. E aí, na verdade, foram touros. Deu um touro pro Mino. E aí o Mino tinha um compromisso de não matar, de oferecer esse touro dado pelo deus Poseidon em sacrifício. Só que o que acontece? O Mino fica com vontade de ficar com o touro, porque o touro era muito lindo. E aí Poseidon manda uma maldição sobre Pasífae, a mulher de Minos, dela ficar apaixonada pelo touro. E aí Pasífae, apaixonada pelo touro, pede a Dédalo, que era esse engenheiro, para construir uma escultura, uma estátua de uma vaca. E aí Pasífae, ela iria entrar dentro da vaca para digamos assim, sofrer o coito do touro. E dessa relação que surge o Minotauro. Então, o que eu fui buscar na obra de Platão é em que medida essa personagem, que é o Dédalo, o engenheiro que vai fabricar a vaca, mas também vai fabricar diversas esculturas, é ele também que fabrica o labirinto, porque o que acontece? O Minotauro é um ser monstruoso, é um ser que causava repugnância, sobretudo ao rei, porque ele o Minotauro era filho da mulher dele com um touro, e aí ele tem a seguinte estratégia, ele pede para esse mesmo engenheiro, ele pede para o Dédalo construir um labirinto para prender lá dentro o Minotauro.
E aí fica com essa necessidade de prestar ao Minotauro o sacrifício de 14 virgens para conseguir livrar a própria Grécia do perigo do Minotauro, esse monstro, ir até a Grécia e destruir a cidade. Também a cidade de Creta. E aí eu fui pesquisar, poxa, que interessante eu achei essa história, né? De fato, essa história ela aponta para uma série de compreensões sobre isso que hoje a nossa época chama de sexualidade, mas que no âmbito da Grécia estava abarcada pelo âmbito da palavra erotismo. E o âmbito da palavra erotismo remetia a um deus que era Eros, como a gente falou. Então, o que a gente compreende é o seguinte, olha só como é interessante, né? Porque a sexualidade de Pasífae, ela sofreu uma maldição, tá certo, né? Ela não era elevada por um deus, ela sofreu a maldição de um deus. Então, nessa história que é tão curiosa, né? Dessa relação sexual entre um touro e uma mulher que era casada, a gente sabe o seguinte, que os deuses estavam constantemente na vida dos gregos. Então, o que a gente pode assistir é que era, de certa forma, a sexualidade um problema, e que um problema que sempre recebia aí uma leitura no âmbito dos deuses. Então, digamos, a questão de como que Pasífae, ela, no caso, ela foi alvo, não foi o marido dela que foi alvo da maldição de Poseidon, foi ela, né? Então, ela sofreu uma maldição em função daquilo que o marido fez de errado, que foi não sacrificar o touro, que era o touro de Poseidon, dado com esse objetivo de ser sacrificado para o rei Minos. E aí, na obra de Platão como um todo, a gente vai assistir o aparecimento dessa figura que era tão fundamental para a mitologia cretense, pelo menos 10 vezes. No diálogo Alcebíades, no Hípias Maior, no Mênon, no Fedro, na República, no Eutífro, no Íon e nas Leis. Cada uma dessas obras vai tratar aí de uma forma diferente sobre essa questão que é como que a gente pode ter acesso ao conhecimento. O que eu acho fantástico é da gente poder compreender que o conhecimento, nessas menções, o conhecimento ele tem, digamos assim, dois atributos ou duas consequências. O conhecimento do Dédalo, ele é um engenheiro, né? Então ele era um expert no conhecimento de como lidar com as coisas da natureza. Ele não vai ser feliz, ele não vai ser sempre feliz, ele vai ser a cada vez acometido por uma maldição diferente. E isso a gente, eu pelo menos entendo como uma crítica a Platão, a compreensão de que o conhecimento nem sempre ele é da ordem do libertador. O conhecimento ele também pode causar prisão. Então, o que a gente pode compreender? Que esse lugar, né, do conhecimento, e inclusive aí a gente vai ter uma discussão sobre a relação entre conhecimento e sabedoria, que eu acho que está nesse ponto o problema, que o conhecimento ele nem sempre traz sabedoria, e para a gente alcançar a sabedoria, a gente precisa se deixar tomar por um conhecimento específico, que é um saber poder se transformar à medida em que a gente se dá ao conhecer. E isso a gente vai ter nesse lugar social que as mulheres da academia platônica vão ocupar. Né? A gente tem essa possibilidade de que, no caso, essas meninas que tiveram de usar roupa de homem para se destinar à filosofia, para ocupar esse lugar de discípulas de Platão, elas foram, a princípio, atrás da fama que Platão tinha de professor espetacular, de grande sábio. Ele, a princípio, já tinha ficado famoso pela divulgação da obra dele, que a gente conhece como a República. Então, os discípulos de Platão, eles, a princípio, as discípulas, no caso,
foram em busca do escritor da República. Agora, eu não sei se elas encontraram na figura de Platão apenas essa questão da fama. Eu acho que elas quiseram ficar, tanto é que a gente tem registros de que, quando Platão morreu, as discípulas permaneceram na academia, então elas conseguiram se transformar junto com o conhecimento que elas buscavam, de modo que elas não foram apenas atrás do professor, elas foram atrás do conhecimento. E elas permaneceram porque elas conseguiram encontrar uma satisfação com esse conhecimento, que foi uma satisfação tão grande que conseguiu promover essa satisfação que antes a gente poderia ter no campo de uma satisfação com a feminilidade. Poxa, elas deixaram de ser mulheres para serem filósofas. E a filosofia, com certeza, promoveu nelas uma satisfação tão grande que elas desejaram permanecer nessa condição que não era de filósofas, porque não tinha esse lugar social, era de filósofos, mas que isso era alguém que se destinava ao conhecimento e que, de certa forma, se transformaram, eu acredito, em corpo de conhecimento. Então, é uma sabedoria sagrada que permite esse advento do saber como um lugar e um advento que permite a gente se transformar e se descobrir, tanto no âmbito da sexualidade, que hoje a gente nomeia de sexualidade, como no âmbito da descoberta de um sagrado que se realiza na gente, né? Que a gente se transforma e a gente adquire esse conhecimento que, no final da obra Fédon, vai causar, na hora da morte de Sócrates, a iluminação dessa personagem. Então, Sócrates ele vai ser trazido como um mortal que adquiriu imortalidade, seja através da filosofia. Então, se hoje a gente, por exemplo, falou tanto de Sócrates, é porque ele se tornou imortal no âmbito da filosofia, e cada vez que a gente começa a filosofar, a gente tem que fazer menção a essa figura, seja no âmbito dos deuses, né? De certa forma, a gente compreende que, segundo o relato de Platão, Sócrates teria adquirido uma certa santidade. Ele virou um imortal. Ele virou isso que a gente compreende como sendo um deus. Ou pelo menos próximo disso. Porque depende do que a gente entende como sendo um deus. Então, ficamos por aqui hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês, a paciência, a atenção. Um beijo no coração de cada um, de cada uma. Na semana que vem a gente volta. Tchau, professora. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, Liane. Obrigada. Até semana que vem. Mais um dia de aventuras de uma professora, aluna também de filosofia.